Jesus, amém? Amém. Nós, motivo de muita alegria, nós estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Santo Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, ó A Deus. igreja que comigo a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, Glória a Deus. capítulo 17. Nós estamos em tão pouco número de pessoas, mas o Senhor ele já estava aqui desde o início deste culto. O Senhor já estava contemplando o meu e o teu coração. Aleluia. Possa ser que nós olhamos para a nossa esquerda, a nossa direita e nós não vemos o nosso irmão, mas é com você que o Senhor quer falar nesta noite. Se você está aqui é porque Deus marcou um encontro contigo nesta noite. E muitas vezes nós olhamos e não vemos a igreja cheia, nós vemos a igreja vazia. Mas Jesus ele caminhava em meio à multidão, mas aqueles que serviam a Ele eram apenas 12. A multidão caminhava com Cristo por aquilo que Ele poderia fazer, mas os 12 caminhavam com Ele por aquilo que Ele era. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então que nós venhamos ser os 12 nesta noite, que caminha com o Senhor por aquilo que Ele é. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. É interessante que a palavra do Senhor já diz aos nossos corações: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então que nós venhamos buscar em primeiro o reino e as demais coisas o Senhor ele acrescenta ao nosso coração. Aleluia. E Deus ele tem algo para acrescentar ao teu coração nesta noite. 1 Samuel capítulo 17, lá no verso 45. A palavra do Senhor diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Verso 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Verso 49. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor já começa dizendo aos nossos corações que é o Senhor que nos concede a vitória. Aleluia. A peleja, querida, ela não é minha nem é tua. A peleja é do Senhor. A partir do momento que nós colocamos nas mãos do Senhor, é Ele que luta e peleja a nosso favor. Aleluia. Aleluia, Deus. É interessante porque essa palavra vem falar a respeito de Davi e Golias. Davi, ele era um simples garoto. Pastoreava o rebanho de seu pai. E é interessante que era Davi que o Senhor havia chamado. E muitas vezes nós nos encontramos tão pequenos diante da casa do Senhor. Nós olhamos e falamos: aquele prega, aquele louva, aquele profetiza. Será que o Senhor está me contemplando em meio à multidão? Mas o Senhor, querido, Ele te contempla. Aleluia. E é os pequenos que o Senhor Ele quer. Porque a palavra do Senhor diz que Ele usa as coisas pequenas deste mundo para confundir os grandes. Ele usa aqueles que se acham sábios. Ele usa aqueles que não são sábios para confundir aqueles que acham que são sábios. E a maior sabedoria é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós temos elas hoje, irmãos. Aleluia. Então Deus contemplava o coração de Davi, porque via que Davi ele era adorador. Muitas vezes Davi ele adorava ao Senhor. E é interessante que muitos versos, muitos salmos ali, cânticos de adoração a Deus é escrito por Davi. E quando o Senhor ele fala para Samuel ir até a casa de Jessé, ali Samuel ele acha que era um dos filhos de Jessé que seriam chamados por Deus.
Então ele olha para aquele que era mais forte aos olhos dele, mas era Davi que o Senhor estava chamando. Aquele simples menino que Deus estava chamando. Então, o Senhor, ele fala para Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu sou Deus que vejo o coração. Ele estava olhando e vendo a aparência dos filhos de Jessé, mas era Davi que o Senhor estava chamando. Porque Deus, ele não olhava para a aparência de Davi. Deus, ele olhava para o coração, aquilo que estava no interior. E muitos podem olhar para a tua aparência, julgar pela tua aparência, mas saiba que o Deus que está aqui hoje, ele está sondando e examinando o teu coração. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia, Jesus. E aqui na palavra que nós acabamos de ler, nós vemos que Davi e Golias estavam ali no campo de batalha. E antes de Davi chegar, Golias estava afrontando o exército do Senhor, o povo de Deus. E muitas vezes nós estamos num campo de batalha e nós somos tão afrontados. Eu não sei a batalha que você está nesta noite. Eu não sei a batalha que você está enfrentando por esses dias. Ou quem sabe há anos você está nessa batalha. Mas saiba que o Senhor, ele entra na guerra para vencer, querido. E a partir do momento que nós colocamos nas mãos dele, ele sai vencedor no meio da guerra. Aleluia, Deus. E é interessante que ali o filisteu Golias, ele começa a afrontar. Aleluia. E então Davi, ele entra em cena. E ele começa a dizer: quem é este filisteu incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Aleluia, Jesus. Quem era aquele filisteu que estava afrontando o povo de Deus? O povo que havia sido chamado pelo Senhor. E muitas vezes nós nos encontramos dessa forma. Nós estamos na batalha, em meio ao campo de guerra, e muitos estão se levantando, afrontando a você. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. A palavra do Senhor vem dizer lá no Salmo 121 para nós levarmos os nossos olhos para o alto, porque é lá que vem o nosso socorro. E também o versículo vem dizer que o guarda de Israel, ele não dorme. Aleluia. Que ele, o guarda de Israel, é o Deus, o seu Deus que você serve. É o meu e o teu Deus que nós estamos servindo nesta noite. E ele não dorme, muito pelo contrário. A partir do momento que nós deitamos para descansar, o Senhor, ele não descansa. Ele está a todo momento pelejando ao nosso favor. Aleluia. Nós podemos deitar e dormir, mas o Senhor não. A partir do momento que nós fechamos os olhos, Deus ainda está pelejando por nós. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Então Davi, ele fala para aquele filisteu: quem és tu que está afrontando o exército do Deus vivo? E então é interessante porque Davi, ele fala para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A partir do momento em que aquele filisteu afronta o exército do Senhor, ele está afrontando o próprio Deus. Porque é interessante que a palavra diz: o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Golias estava afrontando ao povo, mas ao mesmo tempo estava afrontando ao Deus vivo. Porque a partir do momento que alguém toca e você está tocando no Senhor, porque o Senhor, ele entra, querido, na batalha a nosso favor. Ele luta por nós a nosso favor. E ele não deixa que ninguém toque em nós. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante porque a palavra vem dizer, lá no 47, todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi estava afirmando que não era por lança nem por espada que o Senhor concederia
concederia a vitória ao povo de Deus. E é interessante porque a palavra diz que nós não lutamos contra carne ou sangue. Nós lutamos contra as potestades nas regiões celestiais. A partir do momento que alguém se levanta contra ti, saiba que não é aquela pessoa que está se levantando. É o próprio inimigo que está levantando contra nós. É interessante que na última pregação eu havia dito que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque a partir do momento que o inimigo se levanta contra a tua vida, querido, a partir do momento que o inimigo se levanta contra a igreja do Senhor, ele se levanta, mas é para cair. Ele não permanece de pé. Então creia que aquilo que está levantando contra a tua vida, aquilo que está se levantando contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua chamada, não prevalecerá. Se levanta, mas é para cair, porque a glória é do Senhor. E Deus, ele entra na batalha por nós, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então o Senhor, ele concede a vitória, porque a palavra diz que Davi, ele lança na testa de Golias uma simples pedra, e Golias, ele cai ao chão. Aleluia, Jesus. E é interessante porque nós vemos que o Senhor Jesus, ele é conhecido como a pedra angular, aquela que os construtores rejeitaram. Quando Jesus, o Verbo, se tornou carne e habitou no meio de nós, muitos rejeitaram ao Senhor. Muitos rejeitaram ao Senhor Jesus. Mas ele era a pedra angular, a pedra principal. Aleluia. E aqui a palavra diz que, tirando uma pedra, em seu alforje arremessou, e o filisteu, ele caiu ao chão. Aleluia. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós somos selados com ele. A partir do momento que nós o aceitamos, o Espírito Santo, ele já habita em nós. Aleluia. E é nesse momento, querido, que as pelejas que nós lutamos, o Senhor, ele peleja conosco. Aleluia. E nós já não estamos mais sós. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias difíceis e achamos que nós estamos sozinhos. Mas o Senhor, ele não nos abandona. O Senhor a todo tempo está conosco. A todo momento ele está caminhando conosco. A todo momento ele está lado a lado conosco. E muitas vezes, quando nós não conseguimos caminhar, ele até mesmo nos carrega no colo para cumprir os propósitos dele em nós. Glória a Deus. É interessante que Eliseu, ele passa por uma afronta por Jezebel. E naquela afronta, querido, ele adentra dentro de uma caverna. E muitas vezes nós estamos passando por tantas afrontas contra as nossas vidas, e nós retrocedemos ao invés de caminhar. E é interessante que ali a palavra vem dizer que passou um forte vento, um forte terremoto, mas o Senhor não estava ali. Então veio uma brisa suave, e Eliseu estava lá dentro daquela caverna. E muitas vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, o Senhor está comigo na caverna, no momento de luta, de tempestade, de aflição. E a palavra, quando nós vamos na leitura do texto, a palavra diz, irmãos, a palavra diz que o Senhor, ele fala para Elias: o que está fazendo aqui, Elias? Deus, ele estava dentro da caverna com Elias. Deus, ele está dentro das nossas lutas. Deus está dentro das nossas pelejas. Deus, ele está vendo a afronta que você está passando. Deus está vendo os dedos apontados contra a tua vida. Deus, ele está contigo nos momentos de aflição, nos momentos em que nós colocamos a cabeça no travesseiro e ali nós debulhamos em lágrimas. O Senhor, ele contempla. A palavra diz que o Senhor, ele tem um odre e ele armazena cada lágrima. Todas as lágrimas que nós derrubamos, elas não caem em terra seca. Muito pelo contrário, o Senhor, ele armazena, porque ele tem cuidado de nós. Cada lágrima que nós derrubamos, querido, há um louvor que diz que é como uma frase para Deus.
aquilo que nós nos debruçamos diante da presença do Senhor. Ele é parceiro, Ele guarda. E Ele luta por nós. Glória a Deus. Ele batalha por nós. Ele peleja a nosso favor. Aleluia. Assim como Deus estava aqui, nesse campo de batalha, vencendo aquele gigante, Deus está contigo no momento em que os gigantes se levantam contra a tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. E esse Deus, querido, aqui nós vemos a palavra escrita no Velho Testamento, mas nós vemos Deus pelejando também no Novo Testamento por nós. E esse Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, e Ele será eternamente. Céus e terra passarão, mas o Senhor, querido, Ele não passa, a palavra dEle não passa, a palavra dEle permanece para todos sempre. E a partir do momento que Ele diz, calma, eu estou contigo, creia que o Senhor está contigo. Aleluia, Jesus. Então o Senhor, Ele entra nessa batalha e Ele sai vencedor. E ali Davi, ele diz, o Senhor dos Exércitos, Ele vencerá essa batalha a nosso favor. E quando nós vamos lá em Isaías capítulo 6, vem dizer que Isaías, ele tem uma visão com o Senhor. Então ele diz, no ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a orla de suas vestes enchia o templo. Aleluia. Ali Isaías havia tido uma visão com o Senhor. Via o Todo-Poderoso assentado num alto e sublime trono. Aleluia. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Então a palavra diz que a orla de suas vestes enchia o templo. Naquele tempo, um rei, quando ele entrava na peleja, nas batalhas, nas guerras, o rei que havia ganhado, ele cortava um pedaço da orla da veste do outro rei que havia perdido, e ele costurava na sua própria orla, para mostrar aos outros o tanto de batalhas que ele havia vencido. Amém? A igreja compreendeu? E é interessante porque a palavra diz que a orla do Senhor enchia todo o templo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a orla do Senhor é tão grande, a veste do Senhor é tão grande, porque mostra que o Senhor, no momento que Ele entra na guerra, Ele sai para vencer. Eu e você, nós podemos entrar na guerra para vencer ou para perder, mas o Senhor não. O Senhor, Ele sai decretado vencedor. Quando Ele entra na guerra, querido, Ele sai vencedor na peleja. Aleluia. Por isso que eu te digo nesta noite, aquilo que você está passando, coloca na mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai conceder a vitória. A partir do momento que nós depositamos nas mãos do Senhor, Ele vence a nosso favor. Para a honra do nosso nome, não. Para a honra do nome do Todo-Poderoso. Aquele que Isaías mesmo diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Todo-Poderoso. O mesmo que Isaías diz que o via no alto e sublime trono. Esse é o Deus que vence as pelejas por nós, queridos. Esse é o Deus que entra nas pelejas por nós. E Ele sai vencedor. Glória a Deus. Aleluia. E os anjos proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus que entra na batalha por nós. O Senhor, Ele tem um nome também de Senhor dos Exércitos, porque em cada um que se levanta contra Ele, Ele abate, Ele sai vencedor. Ele é decretado vencedor. Ele é general de guerra. A palavra diz que o Senhor é general de guerra. Jeová é o teu nome. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, querido. A partir do momento em que nós colocamos nas mãos do Senhor, deixa na mão dele. Coloca na mão dele e tira a tua. Porque o Senhor, a partir do momento que nós colocamos na mão dele, Ele começa a mover céus e terras a nosso favor. Só basta nós termos fé que o Senhor, Ele está conosco, que Ele está pelejando por nós, que as lutas que nós estamos passando, Ele é fiel para vencer cada uma a nosso favor. Amém? Os irmãos venham ficar com essa palavra. Possa ser que você se sinta
usar no meio da luta e da prova. Davi era pequeno, mas o Senhor contemplava o coração de Davi. Da mesma forma que o Senhor contempla o nosso coração. Davi ele poderia ser pequeno em meio à multidão. Muitos olhavam para ele e não dava nada. Mas ele foi corajoso no meio da batalha. Ali havia soldados valentes, mas nenhum deles queria entrar na batalha contra Golias, contra o gigante. Mas Davi ele foi corajoso. Josué 1, capítulo 9. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque eu, Senhor, o teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Então seja forte em meia batalha. Seja corajoso em meia batalha, porque o Senhor está contigo onde você andar. Aleluia. Senhor, vai de pé nesta noite. Vamos fazer um momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui no meio da tua palavra, Senhor. Olhando e contemplando aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações, que o Senhor é um Deus que entra nas batalhas a nosso favor. Papai querido, a tua palavra é aquela que entra como espada afiada em nossos corações. Papai, por isso eu te peço, Senhor, que essas palavras sejam gravadas no coração dos meus irmãos nesta noite. Papai querido, aquilo que os teus filhos, Deus, estão lutando, pelejando, Senhor, que o Senhor seja o Deus que concede a vitória ao teu povo. Papai, tudo aquilo que se levanta contra o teu povo, Senhor, que seja para cair, em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus que entra nas guerras. O Senhor é um Deus que entra nas batalhas. O Senhor é um Deus que entra nas nossas provas, nas nossas lutas, papai. Por isso nós colocamos hoje nas tuas mãos tudo aquilo, Senhor, que tem levantado contra nós. Eu coloco hoje nas tuas mãos tudo aquilo, Senhor, que se levanta contra esta igreja, contra os meus irmãos nesta noite, papai. Em nome de Jesus, que caia por terra. Senhor, que o Senhor venha conceder a vitória. Em nome de Jesus, porque esta igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A partir do momento que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele bradou: está consumado. Hoje Ele tem autoridade nos céus e na terra. Por isso, Senhor, vence as pelejas por nós. O Senhor Jesus venceu o inferno por nós. Então, Senhor, por isso que nós depositamos em tuas mãos. Vence, papai, a nosso favor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado por aquele que ressuscitou no terceiro dia. Em nome de Jesus. E as palmas para o Senhor.